Bem-vindos ao Crônicas do Paddock. A glória, a política e os segredos que as transmissões de TV nunca te mostraram. Eu sou o seu correspondente veterano, e nós vamos destrancar mais um capítulo da verdadeira história da Fórmula 1. Aperte o cinto. Inverno de 2006. A trilha sonora da Fórmula 1 mudou. Os lendários motores V10 de 3 litros foram aposentados por decreto. Em seu lugar, chegaram os V8 de 2 litros e 400 mililitros. Menos potência, mas muito mais tecnologia. A Federação Internacional de Automobilismo queria reduzir a velocidade, mas os engenheiros são teimosos. Eles compensaram a perda de potência fazendo esses motores girarem a incríveis 20.000 rotações por minuto. O som era de furar os tímpanos. A Júlia, minha esposa, trazia as notícias de Maranello. Vira-lata, o Michael está amando o novo carro, o 248 F1. Ele diz que o motor menor deixa o carro mais ágil nas curvas. A Ferrari sabia que 2005 tinha sido um acidente de percurso e que, com a volta das trocas de pneus, eles seriam implacáveis novamente. A guerra contra a Renault de Fernando Alonso estava declarada antes mesmo da primeira largada. A regra absurda de 2005, que proibia as trocas de pneus, foi jogada no lixo. Em 2006, as paradas nos boxes voltaram a ser completas, combustível e pneus novos. Isso devolveu o jogo para as mãos dos estrategistas. Mas a guerra nos bastidores era outra. A Michelin contra a Bridgestone. Seria o último ano da fabricante francesa no esporte. A Bridgestone focou todo o seu desenvolvimento na Ferrari, enquanto a Michelin dividia sua atenção entre a Renault, a McLaren e a Williams. Essa divisão de forças criava um cenário onde, em uma pista, a Ferrari sumia na frente e, na outra, a Renault era intocável. O campeonato não seria vencido apenas no braço, mas na química da borracha com o asfalto quente. O mundo estava dividido entre o azul e o vermelho. Fernando Alonso não queria saber de nostalgia. O espanhol queria provar que o título de 2005 não foi sorte. Nas primeiras 9 corridas do ano, Alonso foi simplesmente magistral. Ele venceu 6 vezes e terminou em segundo em outras 3. Ele parecia um robô. Não cometia erros, não forçava o motor além do limite e tinha uma equipe Renault que trabalhava como um relógio suíço. Enquanto isso, Schumacher lutava. Venceu em San Marino e na Europa, mas a vantagem de Alonso parecia insuperável. No meio do ano, o espanhol tinha 25 pontos de vantagem. Com o sistema de pontuação da época, onde o vencedor levava 10 pontos, aquilo era uma eternidade. Parecia que o bicampeonato de Alonso era apenas uma questão de tempo. Como sempre acontece na Fórmula 1, quando alguém é muito rápido, os rivais começam a procurar irregularidades. A Ferrari e a McLaren miraram em um sistema secreto da Renault, o Mass Damper. Era um peso de 10 kg suspenso por molas dentro do bico do carro, que ajudava a estabilizar a frente sobre as zebras. Era genial, e a FIA tinha dito que era legal. Mas, de repente, no meio da temporada, a federação mudou de ideia e baniu o sistema, alegando que era um dispositivo aerodinâmico móvel. Alonso ficou furioso. Ele disse publicamente que a FIA queria dar o título para Schumacher. Sem o Mass Damper, a Renault perdeu equilíbrio. A Ferrari, que já vinha evoluindo, aproveitou a brecha e começou a morder os calcanhares do príncipe espanhol. A política de bastidores estava mais quente do que os motores. No meio desse turbilhão, perdemos um dos personagens mais carismáticos e agressivos da década. Juan Pablo Montoya estava infeliz na McLaren. O carro não era o que ele esperava, e a relação com o chefe Ron Dennis era gelada. No Grande Prêmio dos Estados Unidos, Montoya causou um acidente na largada que eliminou seu próprio companheiro de equipe, Kimi Räikkönen. Foi a gota d'água. Dias depois, Montoya anunciou que estava abandonando a Fórmula 1 imediatamente para correr na NASCAR nos Estados Unidos. O esporte perdia o touro colombiano. O único cara que não tinha medo de enfiar o carro por dentro do Schumacher a 300 km/h. A McLaren chamou o piloto de testes Pedro de la Rosa para o lugar dele, mas o brilho da equipe prateada tinha diminuído. A Fórmula 1 ficava mais polida, mas menos divertida sem os gritos de Montoya no rádio. Com a Renault enfraquecida pelo banimento do Mass Damper, Michael Schumacher iniciou uma recuperação que parecia impossível. Ele venceu nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. O alemão estava em transe. Ele pilotava cada volta como se fosse uma classificação.
A Bridgestone trouxe pneus novos que casaram perfeitamente com o calor do verão europeu. A Julia me dizia: vira-lata, o Michael não dorme. Ele fica na fábrica até meia-noite analisando telemetria. A vantagem de Alonso evaporou. Chegamos na China, na antepenúltima corrida, e Schumacher venceu uma prova épica debaixo de chuva. Pela primeira vez no ano, Schumacher e Alonso estavam empatados em pontos. O mundo estava prendendo a respiração. O imperador tinha voltado do mundo dos mortos. Preciso abrir um parêntese para a corrida mais emocionante do ano. Hungaroring, na Hungria. Pela primeira vez na história, choveu naquela pista durante uma corrida. Schumacher e Alonso tiveram problemas e abandonaram ou ficaram para trás. E no meio do caos surgiu Jenson Button, o inglês, que já tinha disputado 113 corridas e nunca tinha vencido. Pilotou como um mestre na pista molhada com a sua Honda branca. Ele cruzou a linha de chegada em primeiro. O cara legal da Fórmula 1 finalmente era um vencedor. Foi uma vitória que lavou a alma de quem amava o esporte. Provou que mesmo na era das corporações, o destino às vezes sorri para os persistentes. Button no pódio, sob o céu cinzento da Hungria. Foi uma das imagens mais bonitas de 2006. 10 de setembro de 2006. Grande Prêmio da Itália, em Monza. Michael Schumacher venceu a corrida perante os tifosi em chamas. Mas ninguém estava celebrando a vitória. Todos sabiam o que viria a seguir. Minutos após o pódio, a Ferrari emitiu um comunicado de imprensa de apenas 3 parágrafos. Michael Schumacher estava se aposentando da Fórmula 1 ao final daquela temporada. Eu estava lá. O clima era de funeral e de glória ao mesmo tempo. O homem que carregou a Ferrari nas costas por 11 anos, que conquistou 5 títulos para a equipe, estava dizendo adeus. Na coletiva, Schumacher estava emocionado, mas em paz. Ele sabia que o seu tempo estava passando e que Kimi Raikkonen já estava contratado para o seu lugar. O reinado tinha data para acabar. 22 de outubro, em Interlagos. Penúltima corrida do ano. Japão, Suzuka. Schumacher liderava a corrida com autoridade. Se vencesse, ele iria para a final no Brasil com a vantagem do empate. O título estava nas mãos dele. Na volta 37, o impossível aconteceu. O motor Ferrari V8, que não quebrava por falha mecânica há 6 anos, explodiu. Uma nuvem de fumaça branca envolveu o carro vermelho na reta principal. Schumacher encostou o carro na grama. Saiu calmamente e foi cumprimentar cada um dos seus mecânicos nos boxes. Alonso passou, venceu a corrida e abriu 10 pontos de vantagem. Para ser campeão no Brasil, Schumacher precisava vencer e Alonso não marcar nenhum ponto. A matemática era cruel. O destino, que tinha sido tão generoso com o alemão por anos, deu-lhe as costas no momento mais crítico. 22 de outubro de 2006. O Brasil parou. Interlagos estava pintado de verde, amarelo e vermelho Ferrari. Felipe Massa, em sua primeira temporada pela equipe italiana, estava vivendo um sonho. Massa cravou a pole position com uma volta absurda. Ele estava conectado com a pista. No domingo, ele usou um macacão especial com as cores da bandeira do Brasil. Desde Ayrton Senna, em 1993, um brasileiro não vencia em casa. Felipe Massa pilotou como um veterano. Ele liderou de ponta a ponta, sem dar chances para ninguém. Cruzou a linha de chegada gritando de alegria, sendo recebido por uma invasão de pista da torcida. Naquele dia, Massa deixou de ser uma promessa para se tornar um ídolo nacional. O Brasil tinha um novo vencedor. Mas enquanto Massa vencia, Michael Schumacher dava o maior espetáculo de pilotagem da sua vida. No início da corrida, ele teve um pneu furado ao tentar ultrapassar Giancarlo Fisichella. Ele caiu para a última posição, quase uma volta atrás dos líderes. O que Schumacher fez a seguir foi arte. Ele começou a ultrapassar um por um. Ele passava por dentro, por fora, na grama. Ele cravou a volta mais rápida da prova repetidas vezes. Terminou em um heróico 4º lugar, fazendo uma ultrapassagem histórica sobre Kimi Raikkonen nas últimas voltas. Fernando Alonso terminou em 2º lugar e sagrou-se bicampeão mundial de Fórmula 1. O espanhol comemorou com justiça. Ele bateu o maior de todos no auge de sua forma. O príncipe tinha defendido o seu castelo. Schumacher saiu do cockpit, abraçou Alonso, abraçou Massa e saiu de cena, por enquanto com a cabeça erguida. O maior capítulo da história do esporte tinha sido escrito em solo brasileiro.
2006 terminou com a sensação de fim de festa. O motor V8 estava consolidado. Schumacher estava aposentado. E Alonso estava de malas prontas para a McLaren. A Ferrari, agora sob o comando de Kimi Raikkonen e Felipe Massa, teria que aprender a viver sem o seu imperador. A Michelin saiu do esporte, deixando a Bridgestone como fornecedora única para o futuro. No meu escritório em Modena, eu olhava para as fotos de Interlagos. A Giulia guardava a miniatura da Ferrari de 2006. Vira-lata, ela disse. Foi bonito enquanto durou. Mas o ano que vem tem um tal de Lewis Hamilton chegando na McLaren. Dizem que o menino é rápido. Eu sorri. A Fórmula 1 nunca morre. Ela apenas troca de pele. O ano de 2007 prometia ser uma guerra civil. E nós estaríamos lá para contar cada detalhe. O diário de hoje fecha por aqui. Se a verdadeira história da F1 fez o seu sangue acelerar, inscreva-se no canal. Use a nossa máquina do tempo nos cards aqui na tela. Volte para a temporada anterior ou acelere direto para o próximo ano. Um abraço do seu correspondente e até a próxima largada.